Boa tarde, alunos, tudo bom? A aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a desnutrição energético-proteica. O que se trata de desnutrição? A desnutrição é quando o paciente que está acamado tem uma má nutrição. Então, a má nutrição, como a gente se relembrando das aulas anteriores, a má nutrição significa deficiência de minerais, deficiência de proteínas, de vitaminas, fraqueza, aí pode aparecer vários sintomas como cansaço, sonolência, e até mesmo vários outros problemas mais graves correlacionados a outras doenças crônicas, como câncer, ou até mesmo algum outro tipo de doença voltada para o sistema imunológico, né? Porque sabemos que o paciente que está desnutrido, ele está com o sistema imunológico muito baixo. Então, os nutrientes são importantes. Lembramos que os nutrientes, quando o paciente está desnutrido, os nutrientes estão correlacionados com o quê? Com a alimentação. Então, uma má alimentação ou até mesmo algum outro procedimento, um procedimento cirúrgico, algum trauma que o paciente sofreu, vai estar correlacionado com a desnutrição. A baixa ingestão energética contribui muito. Vai acontecer queda da atividade física, parada no crescimento e alteração na imunidade, como eu falei. Então, os pacientes ficam muito magros, muito debilitados e, consequentemente, bastante desidratado. A desnutrição é classificada em desnutrição de grau leve, que é abaixo do peso médio, considerado normal para a idade. Desnutrição moderada, que também é abaixo do peso médio considerado. E a desnutrição terceiro grau ou grave, que é a perda de peso igual ou superior a 40%. Então, quando o indivíduo já está muito magro, que já está causando outros tipos de doenças correlacionadas. Desnutridos que já apresentam edema. Então, quando o paciente desnutrido, a pessoa desnutrida, apresenta inchaços, malformações que são bastante aparentes, na questão da pele, ressecamento da pele, magreza na face, tem também os batimentos cardíacos ficam oscilando. Muitos dos casos são também baixos. E o edema geralmente é um inchaço, quando já acontece inchaço na barriga, nas pernas, nos braços. A desnutrição grave apresenta-se marasmo, baixa atividade, atrofia muscular e subcutânea, injeções constantes e o apetite é variável. Então, a pessoa geralmente hoje está com mais apetite, amanhã não está, porque o paladar fica bem comprometido e o olfato também das pessoas desnutridas. A desnutrição grave é chamada caxiocol. Então, a desnutrição grave pode ser o marasmo, chamada marasmo, e a desnutrição grave que apresenta o caxiocol, que é um tipo de desnutrição, ela acomete déficit de estatura, alterações de pele, baixa concentração sérica de proteínas e albumina e vitaminas, e a massa muscular consumida também. Então, quando acontece em crianças, vocês podem estar observando que a criança desnutrida, os edemas são bem frequentes, é que a criança geralmente é magra, ou a pessoa é magra ou idoso, e o abdômen bem distendido. A desnutrição grave, que apresenta chamada marasmo ou caxiocó, esse déficit proteico energético retarda muito a estatura e o desenvolvimento psicomotor. Então, não tem agravamento somente na estrutura física, como também
na saúde mental, no cognitivo dessas crianças. As crianças têm dificuldade de concentração, têm dificuldade de aprendizagem. Não, eu estou falando criança citando exemplo, mas isso pode acometer um adulto ou pode acometer também os idosos. Então, há uma queda da resistência imunológica e a fraqueza acomete muito outros fatores correlacionados com a concentração, com o sistema psicomotor mesmo dessas pessoas. O tratamento da desnutrição, o aumento da oferta alimentar, que deve ser feito de forma gradual em função dos distúrbios intestinais. Fornecer dieta hipercalórica, então, o paciente que tem desnutrição, precisamos oferecer uma dieta mais rica em proteínas, rica em vitaminas e minerais. As dietas hipercalóricas. O que quer dizer dietas hipercalóricas? As dietas hipercalóricas são dietas que contêm mais quantidade de carboidratos, mais quantidade de proteínas e os lipídios também, mas os lipídios selecionados. Então, a gente vai avançar esse cardápio gradativo, porque o paciente que tem caxiocó ou marasmo, que já é uma desnutrição grave, se ofertar uma alimentação em uma única vez, o paciente pode sentir mal-estar, sentir dores estomacais, justamente devido à fraqueza. Temos também o tratamento de patologias associadas. Precisamos fazer o tratamento. Como vai ser o tratamento? Como eu já falei agora, né? Que é um dos fatores, é ir evoluindo aos poucos a alimentação. Orientar a família ao preparo de alimentos. Como serão os alimentos dos desnutridos? Será que vai precisar suplementar esse desnutrido? Fazer uma suplementação de uma albumina, ou até mesmo uma suplementação energético-proteica. Qual é esse tipo de suplemento? Uma multimistura. Então, são vários exemplos que a gente pode estar pensando, analisando, que a nutricionista, juntamente com o quadro clínico do paciente e o acompanhamento de vocês técnicos, que vamos definir como será o cardápio desse paciente. Prosseguindo, a dietoterapia, falar um pouco sobre dietoterapia é correlacionar todos os itens que falamos, que eu expliquei para vocês, sobre os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas, os minerais, correlacionando o que realmente vai ser ofertado para aquele paciente. Então, se o paciente está em tratamento, ele precisa ajustar a dieta. E a dieta precisa ser uma dieta individualizada. Então, tem 4 pacientes em um leito. São 4 pacientes, mas cada paciente ali tem seu quadro clínico. Então, nós vamos organizar o cardápio desse paciente com base no quadro clínico de cada paciente. Nós não podemos, por coincidência, alguns alimentos que servem para são correlacionados a um quadro clínico, pode também ser correlacionado a outro quadro clínico. Mas precisamos montar a dieta individualizada. Ou até mesmo manter um padrão, né? Um exemplo, se o paciente é hipertenso, o paciente precisa se alimentar com dieta 0 sódio, não é isso? Então, não pode colocar sal naquele paciente, na alimentação daquele paciente. O paciente não pode comer alimentos industrializados, alimentos ricos em muito sódio, para não descompensar o sódio e o potássio. E se o paciente é diabético, como será o cardápio desse paciente? O paciente vai precisar ter uma dieta 0 de açúcar, 0 de gorduras, como também o paciente hipertenso precisa ter uma dieta 0 gorduras. Em relação aos componentes nutritivos, valor calórico, quantidade, apresentação e consistência dos alimentos na dieta, estudamos sobre os vários tipos de consistência dos alimentos. Na dietoterapia, nós vamos precisar daqueles conceitos. Quais são os conceitos?
Qual é a dieta que esse paciente, se esse paciente está com dificuldade de mastigação, qual é a dieta que eu vou ofertar para esse paciente? É uma dieta mais líquida, uma dieta mais pastosa. E assim vamos nomeando cada receitinha adequando. A dietoterapia é aplicada nas áreas das enfermidades agudas ou crônicas, transmissíveis ou não, na clínica cirúrgica e no preparo para exames. Se o paciente está precisando da nossa ajuda, precisando do nosso acompanhamento, com certeza, independente do problema, se o problema dele é mais grave, se a doença dele não é muito grave, vai precisar ser acompanhado da mesma forma. Porque enquanto ele estiver assistido ali pela enfermagem, pelo hospital, ele vai precisar, o clínico, ele vai precisar daquele acompanhamento. Até porque nós precisamos trabalhar, né, em um contexto, porque um profissional precisa do outro. Então, se a gente trabalha nesse contexto que um profissional precisa do outro, para ajudar o trabalho de vocês, técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, o nutricionista, precisam estar unidos para que correlacione o medicamento e o alimento e o paciente tenha uma boa evolução. As finalidades da dietoterapia: curar o paciente, que é importantíssimo, prevenir as alterações da nutrição, restabelecer as condições de nutrição quando se encontram alteradas. De acordo com o valor nutritivo, a dieta normal ou geral é usada quando o paciente pode receber qualquer tipo de alimento. Como exemplo, é normal em calorias e nutrientes. Se o paciente for uma dieta normal, se o paciente chegar sem problemas graves para fazer uma cirurgia, sem nenhum problema de saúde, o paciente vai ser assistido por uma dieta normal. Uma dieta carente apresenta taxa de nutrientes e calorias abaixo dos padrões normais. O exemplo é a dieta hipocalórica. Então, se o paciente está muito fraco, debilitado, esse paciente vai precisar de uma dieta hipercalórica. Se o paciente já come muito, já é mais obeso, esse paciente vai precisar de uma dieta hipocalórica, certo? Para não agravar mais ainda os problemas de saúde. A dieta excessiva apresenta taxas de nutrientes e calorias acima dos padrões normais, como exemplo a dieta hiperproteica. Como exemplo a dieta hiperproteica, temos o desnutrido. O desnutrido, a pessoa que está com desnutrição, marasmo ou caxiocó, precisa de uma dieta hiperproteica. Porque esse paciente precisa de mais saciedade, precisa de mais força e não perder massa muscular. O paciente que perde massa muscular muito rápido precisa de uma dieta hiperproteica. Essa dieta, mas assim, professora, esse paciente que precisa comer uma dieta hiperproteica, ele só vai comer proteínas? Não, ele vai comer várias fontes de alimentos, mas a gente vai fortalecer também as quantidades de proteínas. Mas vai ser qualquer proteína preparada de qualquer jeito? Não. Essa proteína precisa ter algum preparo. Precisa ser preparada evitando óleo, evitando frituras. Essa proteína também precisa ser proteínas de alto valor biológico, proteínas de qualidade. Então, a carne é uma proteína, mas se a gente for ofertar para esse paciente uma carne gorda, uma picanha gorda com gorduras, essa dieta hiperproteica vai estar valendo? Não, porque o paciente precisa se alimentar com carnes magras. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Vai nomear a dieta hiperproteica, mas precisa selecionar quais são esses alimentos que o paciente vai comer. A superalimentação na dietoterapia é usada para indivíduos desnutridos ou que necessite de um considerável aumento no valor calórico da dieta. Como eu falei agora mesmo, né?
A dieta hiperproteica, com elevada taxa de proteínas, indicada em qualquer situação onde ocorra aumento das necessidades de proteínas, como eu expliquei também. Como exemplo, o paciente no pós-operatório, o paciente com doenças infecciosas, ou também com uma imunidade muito baixa, né? Precisa também de uma dieta hiperproteica. O desnutrido, o paciente que está em tratamento de câncer, todos esses. A dieta hipercalórica é uma dieta com valor calórico total acima de 3.000 calorias diárias. É indicado nos casos de anorexia severa. Então, quando o paciente está muito magro, que possui um distúrbio alimentar, e esse distúrbio alimentar já envolve já o psicológico também, precisa de uma dieta hipercalórica. A dieta hiperglicídica ou hiperhidrocarbonada é uma dieta com taxa elevada de glicídios ou carboidratos. É usada em situações que exijam taxa de glicídios abaixo dos padrões de normalidade. Também, quando o paciente faz dietas restritas, que não contém carboidrato, pode também desenvolver uma fraqueza mais grave, vai precisar de uma dieta hiperglicídica. Quando as taxas de glicose baixam demais daquela pessoa por questões de irregularidades alimentares também. A dieta hiperproteica é uma dieta com taxa reduzida de proteínas, indicada para evitar progressão de lesões renais. Uma dieta hipoproteica, um exemplo, o paciente está com problemas renais, cálculos renais ou doença renal até mesmo mais leve ou crônica. O paciente precisa de uma dieta hipoproteica. Devemos ter muito cuidado. Como será essa alimentação desse paciente renal, desse paciente que está em tratamento dos rins? Geralmente é uma das dietas mais delicadas que temos, porque a pessoa com problema renal vai ter uma dieta muito delicada, que vai precisar de um acompanhamento, não só naquele momento que está no hospital, mas após também. Então, a gente precisa estar orientando a família que esse paciente precisa de uma dieta mais leve possível. Prosseguindo, a dietoterapia, falar um pouco sobre dietoterapia é correlacionar todos os itens que falamos, que eu expliquei para vocês, sobre os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas, os minerais, correlacionando o que realmente vai ser ofertado para aquele paciente. Então, se o paciente está em tratamento, ele precisa ajustar a dieta. E a dieta precisa ser uma dieta individualizada. Então, tem 4 pacientes em um leito. São 4 pacientes, mas cada paciente ali tem seu quadro clínico. Então, nós vamos organizar o cardápio desse paciente com base no quadro clínico de cada paciente. Nós não podemos, por coincidência, alguns alimentos que servem para são correlacionados a um quadro clínico, pode também ser correlacionado a outro quadro clínico. Mas precisamos montar a dieta individualizada. Ou até mesmo manter um padrão, né? Um exemplo, se o paciente é hipertenso, o paciente precisa se alimentar com dieta 0 sódio, não é isso? Então, não pode colocar sal na alimentação daquele paciente. O paciente não pode comer alimentos industrializados, alimentos ricos em muito sódio, para não descompensar o sódio e o potássio. Se o paciente é diabético, como será o cardápio desse paciente? O paciente vai precisar ter uma dieta 0 de açúcar, 0 de gorduras, como também o paciente hipertenso precisa ter uma dieta 0 gorduras. Em relação aos componentes nutritivos, valor calórico, quantidade, apresentação e consistência dos alimentos na dieta, estudamos sobre os vários tipos de consistência dos alimentos.
Na dietoterapia, nós vamos precisar daqueles conceitos. Quais são os conceitos? Qual é a dieta que esse paciente, se esse paciente está com dificuldade de mastigação, qual é a dieta que eu vou ofertar para esse paciente? É uma dieta mais líquida, uma dieta mais pastosa. E assim vamos nomeando cada receitinha adequando. A dietoterapia é aplicada nas áreas das enfermidades agudas ou crônicas, transmissíveis ou não, na clínica cirúrgica e no preparo para exames. Se o paciente está precisando da nossa ajuda, precisando do nosso acompanhamento, com certeza, independente do problema, se o problema dele é mais grave, se a doença dele não é muito grave, vai precisar ser acompanhado da mesma forma. Porque enquanto ele estiver assistido ali pela enfermagem, pelo hospital, ele vai precisar, o clínico, ele vai precisar daquele acompanhamento. Até porque nós precisamos trabalhar, né, em um contexto, porque um profissional precisa do outro. Então, se a gente trabalha nesse contexto que um profissional precisa do outro, para ajudar o trabalho de vocês, técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, o nutricionista, precisam estar unidos para que correlacione o medicamento e o alimento e o paciente tenha uma boa evolução. As finalidades da dietoterapia: curar o paciente, que é importantíssimo, prevenir as alterações da nutrição, restabelecer as condições de nutrição quando se encontram alteradas. De acordo com o valor nutritivo, a dieta normal ou geral é usada quando o paciente pode receber qualquer tipo de alimento. Como exemplo, é normal em calorias e nutrientes. Se o paciente for uma dieta normal, se o paciente chegar sem problemas graves para fazer uma cirurgia, sem nenhum problema de saúde, o paciente vai ser assistido por uma dieta normal. Uma dieta carente apresenta taxa de nutrientes e calorias abaixo dos padrões normais. O exemplo é a dieta hipocalórica. Então, se o paciente está muito fraco, debilitado, esse paciente vai precisar de uma dieta hipercalórica. Se o paciente já come muito, já é mais obeso, esse paciente vai precisar de uma dieta hipocalórica, certo? Para não agravar mais ainda os problemas de saúde. A dieta excessiva apresenta taxas de nutrientes e calorias acima dos padrões normais, como exemplo a dieta hiperproteica. Como exemplo a dieta hiperproteica, temos o desnutrido. O desnutrido, a pessoa que está com desnutrição, marasmo ou caxiocó, precisa de uma dieta hiperproteica. Porque esse paciente precisa de mais saciedade, precisa de mais força e não perder massa muscular. O paciente que perde massa muscular muito rápido precisa de uma dieta hiperproteica. Essa dieta, mas assim, professora, esse paciente que precisa comer uma dieta hiperproteica, ele só vai comer proteínas? Não, ele vai comer várias fontes de alimentos, mas a gente vai fortalecer também as quantidades de proteínas. Mas vai ser qualquer proteína preparada de qualquer jeito? Não. Essa proteína precisa ter um bom preparo. Precisa ser preparada evitando óleo, evitando frituras. Essa proteína também precisa ser proteínas de alto valor biológico, proteínas de qualidade. Então, a carne é uma proteína, mas se a gente for ofertar para esse paciente uma carne gorda, uma picanha gorda com gorduras, essa dieta hiperproteica vai estar valendo? Não, porque o paciente precisa se alimentar com carnes magras. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Vai nomear a dieta hiperproteica, mas precisa selecionar quais são esses alimentos que o paciente vai comer. A superalimentação na dietoterapia é usada para indivíduos desnutridos ou que necessite de um considerável aumento no valor calórico da dieta. Como eu falei agora mesmo, né?
A dieta hiperproteica, com elevada taxa de proteínas, indicada em qualquer situação onde ocorra aumento das necessidades de proteínas, como eu expliquei também. Como exemplo, o paciente no pós-operatório, o paciente com doenças infecciosas, ou também com uma imunidade muito baixa, né? Precisa também de uma dieta hiperproteica. O desnutrido, o paciente que está em tratamento de câncer, todos esses. A dieta hipercalórica é uma dieta com valor calórico total acima de 3.000 calorias diárias. É indicado nos casos de anorexia severa. Então, quando o paciente está muito magro, que possui um distúrbio alimentar, e esse distúrbio alimentar já envolve já o psicológico também, precisa de uma dieta hipercalórica. A dieta hiperglicídica ou hiperhidrocarbonada é uma dieta com taxa elevada de glicídios ou carboidratos. É usada em situações que exijam taxa de glicídios abaixo dos padrões de normalidade. Também, quando o paciente faz dietas restritas, que não contém carboidrato, pode também desenvolver uma fraqueza mais grave, vai precisar de uma dieta hiperglicídica. Quando as taxas de glicose baixam demais daquela pessoa por questões de irregularidades alimentares também. A dieta hiperproteica é uma dieta com taxa reduzida de proteínas, indicada para evitar a progressão de lesões renais. É uma dieta hipoproteica, um exemplo, o paciente está com problemas renais, cálculos renais ou doença renal até mesmo mais leve ou crônica. O paciente precisa de uma dieta hipoproteica. Devemos ter muito cuidado. Como será essa alimentação desse paciente renal, desse paciente que está em tratamento dos rins? Geralmente é uma das dietas mais delicadas que temos, porque a pessoa com problema renal vai ter uma dieta muito delicada, que vai precisar de um acompanhamento, não só naquele momento que está no hospital, mas após também. Então, a gente precisa estar orientando a família que esse paciente precisa de uma dieta mais leve possível.